Bom dia a todos. Agradecer o Ciro, da GV, o Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas e a Folha, por promover esse debate, como a gente já disse, muito importante, principalmente nesse momento. Queria falar algumas palavras aqui. Na sua primeira década de atuação, uma das contribuições mais marcantes da Fundação Tite Setúbal em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, foi contribuir para a diminuição das vulnerabilidades sociais e para o desenvolvimento urbano a partir da mobilização e articulação entre comunidade, poder público, organizações locais, visando a ampliação e qualificação da rede de serviços e de equipamentos públicos. Nesse percurso, conferimos um lugar central para a construção coletiva e participação social. Entendemos que o protagonismo dos moradores no processo de desenvolvimento é fundamental para o sucesso na implementação de políticas urbanas. Especialmente no bairro do Jardim La Pena, os frutos dessa mobilização de anos certamente conferiram maior qualidade de vida para esse território, fazendo chegar serviços de saúde, educação, transporte, entre outros. Essa experiência inspirou a agenda da Fundação para a sua segunda década de atuação. Colocamos-nos o desafio de assumir a missão de fomentar iniciativas que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável de periferias urbanas e contribuam para o enfrentamento das desigualdades socioespaciais das grandes cidades. Um dos nossos objetivos estratégicos será o de contribuir para a melhor alocação de recursos públicos nesses territórios, pois acreditamos que ampliar o acesso sobre gastos públicos urbanos contribuirá com a redução das desigualdades socioespaciais e o debate sobre a qualidade de vida para os territórios periféricos. Neste novo contexto da Fundação, amplia-se a relevância da produção de conhecimento sobre políticas específicas de desenvolvimento sustentável para as periferias. Importa saber se estão contribuindo positivamente para a diminuição das desigualdades socioespaciais e se buscam romper com padrões de segregação para essa população. Entendemos que a sustentabilidade urbana só se efetivará quando incluirmos os desafios das periferias na agenda do desenvolvimento urbano de forma planejada. Apoiar a iniciativa do Instituto Escolhas, em conjunto com a FGV, de avaliar o percurso do programa Minha Casa Minha Vida nas regiões metropolitanas, no país, vai de encontro a um dos eixos centrais que caracterizam as vidas nas periferias, a moradia e sua localização no espaço urbano. Para nós, importa saber se o programa está rompendo de maneira intensa os padrões de segregação que caracterizam as políticas voltadas para esses territórios e para a sua população. É possível influir para que os atores envolvidos escolham locais mais próximos das centralidades nas metrópoles? As consequências que o atual desenho do programa coloca para o beneficiário final e para a cidade não é pouco. Longas horas no transporte público, oferta de serviços reduzidas, inexistentes e de pior qualidade em geral. Percebemos também que a estratégia de curto prazo do programa está gerando um passivo pesado para os municípios, que deverão servir esses territórios de equipamentos e infraestrutura de qualidade. Também confirmamos que, na maioria dos casos, os empreendimentos se localizam em setores com ofertas de serviços públicos abaixo da média da região metropolitana onde se localizam. O programa Minha Casa Minha Vida foi anunciado ainda sobre o impacto da crise financeira mundial. Ele significou a retomada de um programa habitacional em nível nacional que não havia sido estruturado desde os anos 80. Ao mesmo tempo, em grande medida, ele atropelou um processo de construção participativa que vinha sendo feita e culminou na elaboração do Plano Nacional de Habitação. Este apresentava uma abordagem mais abrangente, associada à sua articulação com elementos da política urbana e do ordenamento do solo. As diretrizes justamente visavam assegurar não apenas unidades habitacionais isoladas,
mas também uma inserção urbana adequada em termos de infraestrutura de saneamento, transporte, equipamentos e serviços públicos, entre outros. Hoje, quase 10 anos após o lançamento do programa, após um volume considerável de pesquisas acadêmicas, existe um consenso de que, em que pese alguns méritos, o programa não só foi insuficiente, como apresentou impactos negativos para as nossas cidades. Entre elas, a indução, a expansão urbana, a má qualidade da inserção locacional. São essas as questões que a gente vai debater aqui um pouco nessa mesa, tentando entender se é possível aprimorar o desenho do programa e caminhar no sentido de uma cidade mais inclusiva, mais tolerante e com maior desenvolvimento. Então, para isso, eu vou chamar, para compor a mesa, o Ciro Biderman, da GV, que já foi apresentado, o Eduardo Zilberstam, desculpa se não falei direito seu nome, engenheiro pela USP, doutor em Economia pela FGV, pesquisador da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, da FIP, desde 2005, onde atua principalmente em projetos de pesquisa econômica e Big Data. Na FIP, criou e coordena diversos projetos relacionados ao mercado imobiliário, como o Índice FIP-ZAP. É também professor na FGV, cofundador em 2 startups, DataZap e Cognitalab. Anteriormente, trabalhou no mercado financeiro, no Itaú BBA, e foi consultor do Banco Mundial em projetos de seguridade e proteção social. Chamamos também para compor a mesa Luciana Royer, da FAO USP, arquiteta e urbanista, desenvolveu o mestrado e o doutorado na mesma instituição. Participa do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da FAO desde sua fundação em 1997. Foi gerente de projetos no Ministério das Cidades e secretária executiva do Conselho Municipal de Habitação do município de São Paulo. Integrou equipes técnicas na administração pública municipal e federal, com experiência em política urbana e habitacional, planejamento urbano e regional e gestão de políticas públicas. Foi arquiteta do quadro técnico da Caixa Econômica Federal de 2003 a 2013, onde exerceu o cargo de supervisora e coordenadora de programas especiais, entre outros. Foi professora do bacharelado em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e, atualmente, é professora do Grupo de Disciplinas de Planejamento Urbano da FAO-USP. É também vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Chamo agora também Renato Lomônaco, administrador de empresas, formado pela FGV com MBA no INSPER. Desde 2017 é head da área econômica da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, onde também é responsável pelo financeiro, administrativo e marketing da entidade. Por 8 anos atuou com crédito imobiliário, planejamento financeiro e risco na área de mercado de capitais do Banco Itaú. Anteriormente, no Banco Votorantim, trabalhou na área de risco de crédito. Bom, então eu queria começar aqui com a fala do Eduardo, já que o Ciro já fez a sua grande explanação, e, ao final das falas, a gente vai fazer alguns comentários, eu e o Ciro, e depois seguimos com a programação. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Ciro, parabéns pelo estudo, a todos do Instituto Escolhas, enfim, todos que se envolveram. Como economista e brasileiro, uma satisfação gigante ver um bom estudo sobre um programa tão importante e que já usou tantos recursos públicos, né? Esse é um dos primeiros aspectos que eu queria ressaltar aqui. Política habitacional é crucial, né? Morar bem, uma sociedade que permite que os seus cidadãos não tenham condições de moradia digna é uma sociedade doente, né?
por uma questão moral, né? A gente vê pessoas em condições de habitação precária e a gente achar que isso é razoável. A gente tem uma questão moral mesmo, né? Mas tem uma questão econômica. O Ciro citou, cada vez mais a gente tem boas evidências de que condições de moradia adequadas têm impactos gigantescos no presente e no futuro das pessoas, né? Por exemplo, uma criança que mora numa casa com condições insalubres, ela vai ter dificuldades de desenvolvimento e vai carregar isso pela vida adulta dela, enfim, para sempre. Crianças que não têm iluminação adequada, que tem barulho, que passam frio, passam calor, como é que elas vão estudar? Né? Como é que elas vão desenvolver laços afetivos? Enfim, então, moradia é crucial, né? Agora, você tem várias formas de atacar. Bom, e aí não precisa... Um ET que chegar no Brasil, chegar aqui em São Paulo, pousar em Guarulhos, ele precisa andar alguns metros para ver que a gente tem problema de moradia no Brasil, né? Então, esse problema é muito visível. Então, temos um problema e esse problema precisa ser atacado pela nossa sociedade, não tem dúvida. Agora, você tem várias formas de fazer isso. Uma política habitacional, idealmente falando, ela deveria ter, acho, dois grandes objetivos, né? Primeiro, dar boas condições de moradia, por tudo isso que a gente falou. E o segundo, que aí é um pouco mais novo, um pouco mais novas as evidências, mas principalmente isso tem sido documentado nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo também, o lugar onde a pessoa cresce é determinante para o desenvolvimento dessa pessoa lá na frente, né? O Ciro citou, tem um estudo que está muito famoso, alguns estudos muito famosos por a turma lá do Raj Chetty, né? Nos Estados Unidos, mas tem mostrado que o ambiente ele determina e tem um impacto muito duradouro no desenvolvimento das pessoas. Então, uma política habitacional moderna deveria levar isso em conta, né? Deveria ter como um dos grandes objetivos, um dos grandes pilares dessa política fazer com que a política habitacional promovesse a mobilidade social, né? Não fosse só uma questão de ter um teto decente, mas que também esse teto servisse como um instrumento para que aquela família, aquelas pessoas possam ter uma ascensão social, né? Já que tá muito bem documentado esse poder que o bom lugar de moradia oferece. Só para dar exemplos, quer dizer, o que se documenta é que pessoas que ganham esses sorteios e que passam a receber, seja renda, voucher para aluguel ou vão morar em bairros melhores, essas pessoas vão muito melhor. E é meio lógico isso, né? Tirando a questão do custo, claro, mas se você pegar um jovem de 18 anos, botar ele para morar aqui na Liberdade, ele tem acesso a muito mais alternativas do que o mesmo jovem com a mesma renda que está morando a 3 horas do centro de São Paulo, né? Pode deixar. Bom, e aí acho que a questão então que a gente tem que atacar, e acho que esse estudo cumpre um belo papel nisso, é se o Minha Casa Minha Vida está cumprindo esses objetivos, né? Quer dizer, então, a política pública ela tem que ter os objetivos claros e os custos claros, né? Porque por mais nobres que sejam os objetivos de qualquer política pública, muitas vezes os custos não, por mais triste que seja, mas acho que o Instituto Escolhas tem essa missão, né? Mostrar que a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? O ministro sabe bem, quando você está lá, você tem muitas alternativas e tem que fazer, de fato, às vezes, escolhas difíceis. Então, o custo também é uma questão importante. Eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida ele tem muitos méritos, né? Por tudo que foi falado aqui, colocou muita coisa no debate, tem resultados inegáveis, mas também a gente viu que não existe uma receita única para resolver todos os problemas, né? Você tem perfis populacionais ou cidades, enfim, que para as quais o modelo que se pensou não se mostrou adequado. E eu, já me encaminhando para encerrar, quero deixar a mensagem aqui de que
nós precisamos, como país, acreditar mais no mercado, né? O Brasil, bom, insiste em não aprender com o passado, com as próprias políticas, mas também com políticas semelhantes. Quer dizer, o Brasil é o país que gosta de ter uma indústria automobilística que sempre depende de incentivos de programas governamentais, a indústria têxtil, quer dizer, o ensino superior, que a gente também teve um modelo parecido com o do Minha Casa Minha Vida para o ensino superior, e também a gente teve bons resultados, mas em geral também tivemos problemas. Então, em geral, o modelo com o qual o Brasil ataca os grandes problemas sociais é um modelo que vai de encontro ao mercado, né? Quer dizer, em vez de ter... A gente tem um problema no mercado, em vez de permitir que o mercado funcione melhor, a gente quer mais Estado, mais questões políticas ou questões, enfim, outras que acabam afetando. Eu quero provocar aqui, para deixar a mensagem final, né? Primeiro, por que nós não permitimos as cidades serem mais adensadas? Acho que isso vai ser falado aqui, mas eu, por exemplo, moro num prédio de 25 andares. Eu acho que é um dos prédios mais altos que eu frequento, enfim. Difícil você ver um prédio em São Paulo com mais de 25 andares. Não sei se tem alguém que mora num prédio com mais de 25 andares aqui? Quantos? 26, né? Ó, o Circe, você mora quanto? 26, olha lá. Então não corre. Mas cidades no mundo afora, você tem prédio de 40, 50 andares. E qual que é o impacto disso? Fica mais barato morar. Quanto menos adensado nós ficamos, mais barato fica. E nós fazemos escolhas de políticas esquizofrênicas, né? Quer dizer, os clubes Hebraica Paulistano, Pinheiros, esses clubes têm isenção de IPTU. Vocês sabiam disso? O ponto mais caro em São Paulo, onde a terra é mais cara em São Paulo, vocês sabem onde é? No Shopping Guatemi, ali do lado da Faria Lima. E lá a gente tem 2 clubes, eu sou sócio de um deles por acaso, mas, enfim, tudo bem. Então, obrigado, viu, gente? Obrigado. Vocês me subsidiam, muito obrigado. Mas é isso, quer dizer, então essas são as escolhas que nós fazemos, né? Essas são as escolhas de políticas que nós fazemos. Outra questão, aluguel, né? Nós somos um país, quer dizer, 100% dos entrevistados querem ter, vou terminar, querem ter o seu imóvel próprio. O Brasil é um país que demoniza o aluguel. Por mais que o ownership, né, a propriedade, tenha seus benefícios, mas você tem muitos casos em que o aluguel acaba sendo a única ou a melhor solução, né? Por que se a gente quer trazer essas pessoas para morar nos centros da cidade, por que a gente não pode usar programas como tem em outros países do mundo, que são vouchers para o aluguel? Fala, você quer morar, então você vai morar nesse bairro e você vai gastar 30% da sua renda com o aluguel, o que você não conseguir, eu complemento. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Só que, claro, aí de fato você vai ter bairros nobres recebendo outras pessoas. Aí você começa a mexer em questões sociais que são difíceis no Brasil. Mas a mensagem final é a seguinte, nós precisamos de mais mercado, precisamos fazer com que os mercados, principalmente o mercado imobiliário, o mercado habitacional, efetivamente funcione, né? E tem muitas formas criativas de fazer isso. Sem dúvida o Instituto Escolhas e a FGV ou o CEPESP podem nos ajudar a pensar em algumas. Obrigado, gente. Muito obrigada. Agora passamos para a professora Luciana. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer muito o convite por parte do Ciro, da professora Marta, da Cláudia, querida, e cumprimentar amigos e colegas que eu tenho aqui, que eu vejo aqui da plateia. É um prazer estar aqui ajudando a debater, né, a contribuir um pouco para essa discussão a partir do ponto de vista que me é próprio, que é o ponto de vista do urbano, do urbanismo, né? Eu queria começar a falar um pouco sobre a importância do Minha Casa Minha Vida, né? E a importância da gente compreender, na verdade, o que foi o programa, os resultados materiais e territoriais dele. Mas acho que, como toda avaliação de política pública, isso eu pude aprender
nas relações com os meus colegas da ciência política, aqui também junto com a GV, não importa muito o que a gente vê no programa ou imagina no programa, mas, de fato, o que o programa fez, o que o programa produziu e a importância que ele teve e os resultados que ele conseguiu alcançar. Nesse sentido, algumas discussões que eu vejo por aí, que não está acontecendo agora, mas que eu acho desnecessário a gente ficar tentando identificar bodes expiatórios, né? O que deu errado? Foi o Minha Casa, não foi o Minha Casa, foi o município, foi a União, foi a Caixa, foi o financiamento. Eu acho que isso não nos ajuda a avançar na questão da habitação social, que é absurdamente complexa e tem uma miríade de inputs para que a gente possa conseguir compreender, né? Então, quais são os fatos sobre o Minha Casa que a gente conseguiu saber até agora? E isso o estudo apresenta, eu acho muito relevante. Atingiu, né, pela primeira vez desde 64, que é a formação do sistema financeiro habitacional, que é o sistema com o qual a gente trabalha até hoje, conseguiu atingir faixas de renda até 3 salários mínimos, né? Com um custo de subsídio, com as localizações que a gente está identificando, com questões que a gente está identificando. E aí, Ciro, a gente vai vendo uma coisa que você falou na tua apresentação, e a gente tem visto em alguns trabalhos da academia, quanto menor, de fato, é o número de unidades do condomínio ou do conjunto, mais bem inserido ele fica, né, e mais resultados tem. Então, é o mesmo programa. O mesmo programa que chega a resultados locacionais complicados, né, ou que guetifica em determinado ponto, é o programa que consegue ter inserções e resultados familiares na vida de famílias e de pessoas que têm resultados muito positivos, né? Então, o que dá essa diferença? Por que a gente consegue ter essa diferença de resultados dentro de um mesmo programa, né? Nesse sentido, aí faz com que a gente tenha que olhar para além do desenho do próprio programa, mas sim quais são todos os atores e todas as questões envolvidas na execução desse mesmo programa, né? Um deles, e isso eu acho que você falou de um jeito, a professora Marta também, a gente acaba identificando, o problema habitacional ele tem 2 grandes componentes, terra e crédito. Terra e crédito, é isso que forma e que a gente tem que pensar quando vai pensar em questão habitacional, né, especialmente para habitação de interesse social. Então, a articulação entre terra e crédito, ou seja, entre política fundiária, política urbana, né, crédito e subsídio habitacional, é absolutamente crucial. Não adianta eu ter uma política de crédito bem montada, responsabilidade da União, nesse sentido, no nosso federalismo, né? Um programa de subsídio bem montado. O desenho de subsídio do Minha Casa Minha Vida é muito bem sucedido nesse sentido, né? De conseguir articular recursos vindos de aplicações do FGTS, recursos de orçamento geral, outros recursos que compõem aí a carteira do FAR, né? Mas ele tem outros elementos que compõem, né? Você tem um desenho de subsídio, mas a política urbana fica a cargo do governo do Estado, fica a cargo do governo nacional? Não. Ele é uma competência municipal e exclusivamente municipal, uso e ocupação do solo, né? Isso faz com que o olhar para a produção da cidade, e uma chave teórica importante para a gente entender a habitação, é o olhar dos agentes de produção e da produção social do espaço para entender quem são todos esses agentes que interagem nessa relação terra e crédito, para a gente saber como a gente trabalha com esses resultados, né? Isso é fundamental. Então, entender essas articulações, né, é fundamental para a gente entender a questão locacional, de quais são os resultados disso, né, e como a gente pode interferir. Nesse sentido, acho que a gente tem um olhar, e aí vocês da administração pública, da gestão de políticas públicas, são fundamentais, que é entender essa articulação do nosso federalismo com a política de habitação, né? E aí, falando de terra e crédito novamente. Terra. Quem cuida dos cartórios, dos registros de imóveis e das regularizações das áreas informais? É o nível estadual. São corregedorias de justiça que
fazem provimentos para cartórios que estão no nível estadual, que estão submetidas ao Poder Judiciário, né? O uso do solo é municipal. Então, é um município, cada município tem uma lei de uso e ocupação. Então, Carapicuíba tem um plano diretor, uma lei de uso e ocupação do solo. Taboão da Serra, da mesma forma. São Paulo, da mesma forma. Independente que o fato urbano e a mancha urbana seja absolutamente a mesma, no sentido de não só de continuidade, mas de dinâmicas econômicas, né? O mercado imobiliário não olha para a sua demanda olhando para a demanda só de Carapicuíba, ou só de Taboão, ou só de Osasco. Estou falando aqui da região oeste de São Paulo. Ele vê, na verdade, os fluxos, né? A circulação, o transporte, a demanda disso tudo. Porém, a nossa lei de zoneamento é municipal, né? O nosso plano diretor é municipal. Se eu quiser, como prefeito, fazer uma área de expansão urbana aqui e o meu município vizinho dizer que aquilo é uma área de contenção, eu faço. Eu jogo várias áreas na ilegalidade se aquela área for uma área de expansão imobiliária, né? Então, eu tenho problemas. Eu tenho uma questão de política urbana e fundiária no município, fundiária no sentido de instrumentos urbanísticos, eu tenho uma questão de regularização de terras no governo do Estado e eu tenho uma política de crédito nacional, né? Como eu faço essa articulação? Qual é a articulação mais exitosa do ponto de vista de resultados locacionais e de resultados para acesso e focalização nessas políticas, né? Então, essa articulação, olhar para o federalismo na política habitacional, entender a questão do fato urbano, da mancha urbana, da questão da metrópole e como a habitação se insere nisso é fundamental, né? E aí, para finalizar, eu queria... assim, ainda nesse diapasão, a gente tem que ver também, e aí é uma questão de implementação de política, por mais que o programa possa ser bem desenhado, uma enorme disparidade e desigualdade de renda e condições e capacidades administrativas entre municípios, né, prejudicando a implementação desses programas. Por mais que eu tenha um programa de crédito bem desenhado, né, a disparidade entre os municípios ela é tão brutal no Brasil, muito mais do que entre regiões, né, disparidade entre municípios, que prejudica a implementação de um programa que tenha méritos, né, e que tenha um desenho de subsídio interessante, vamos dizer assim. E aí, para finalizar, queria apontar aí já no âmbito do desenho urbano, no nível do desenho urbano e da edificação, uma questão que também interfere muito na qualidade de vida e no acesso, que é a questão da condominialização da vida em geral, né? Tem um psicólogo que trata disso de uma forma brilhante, o Christian Dunker, mas a questão que eu acho que a gente até, inclusive, devia debater com ele essa questão, mas o fato é transformar, em vez de lotear, trabalhar com loteamentos e construir bairros, né, e pela nossa legislação, ao lotear, você destina área pública, destina área verde, as áreas viárias são doadas para o poder público, para uma manutenção do poder público, a gente, por questão de custos e volume de unidades, faz condomínios fechados, em que você não tem que destinar nada disso para o poder público, você não perde terra, você aumenta a densidade, o número de unidades naquele lugar. Só que toda a manutenção interna de um condomínio é de custo. A manutenção é do próprio condomínio, né, dos condôminos. Então, o custo de manutenção de luz, de água, de tudo interno ao condomínio é de manutenção, elevando muito o custo mensal gasto com habitação. Então, um desenho de habitação de interesse social, um desenho urbano de habitação de interesse social, ele se distancia muito de um desenho de condomínio fechado, de muro, de cerca, que promove uma guetificação, como você estava falando, né? Então, eram poucas coisas, alguns lembretes para que a gente possa debater. Eu estou à disposição lá na FAUSP e no IAB. Obrigada. Passamos agora a palavra do Renato Lomônaco. Bom, obrigado a todos aí pelo convite. Obrigado aí a todos, bom dia aí a todo mundo que está a presença. Obrigado aí à Fundação Escolha, da FGV. É bem legal poder voltar aqui também. Eu fui aluno da casa aí, já fazia um tempinho que eu não voltava aqui, mas
Então, sempre um motivo de bastante satisfação. O professor Ciro, que foi lá na Abrainc nos visitar e nos fez o convite. Eu estou representando aqui a Abrainc, né, que é uma associação que representa os incorporadores do Brasil. A gente tem basicamente uns 37 associados que representam aí o setor da incorporação. E eu vou falar aí um pouquinho, a gente também, que nem o pessoal do Escolhas, a gente está se baseando muito em dados econômicos e estudos para pautar nossas decisões, né? Claro que a gente representa o mercado, mas a gente quer tomar as decisões mais corretas possíveis. Então, a gente constantemente fica solicitando estudos para a Fundação Getúlio Vargas. O Eduardo, quase que semanalmente, nós conversamos. Ele, por meio da FIP, coordena muito bem aí um grupo que faz indicadores econômicos para a gente. A gente tem indicadores mensais aí do setor, então a gente tem uma preocupação técnica, né, muito grande, de isonomia também, para garantir que as coisas sejam feitas de forma mais corretas e técnicas possíveis, né. Vou falar aqui um pouquinho de grandes números, né, tentar dar um pouco mais de dados econômicos aí para... Tá. Nem sei se vou me ater muito à apresentação, talvez, daí, dependendo do tempo, até porque os grandes números também ficam um pouco repetitivos, mas, de certa forma, eu queria ressaltar um pouco, depois o Bruno pode falar com muito mais propriedade, a importância do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida já atendeu até hoje mais de 5 milhões de moradias desde 2009. E, gente, isso em nenhum lugar do mundo... Acho que isso é talvez um programa mais bem-sucedido do governo. Assim, eu não conheço outro que foi tão exitoso em tão pouco tempo. E isso, além disso, foram mais de 400 bilhões de créditos gerados em função disso. E o que eu acho importante dizer, assim, isso gerou mais 1,3 milhões de empregos por ano na média. Então, assim, são alguns dados que eu estou pincelando para mostrar que, economicamente, é muito importante Minha Casa Minha Vida. É muito difícil, apesar de todos os problemas que existem no Brasil, você pensar um Brasil hoje sem um programa social. Não estou dizendo nome Minha Casa Minha Vida, mas um programa desse volume é muito importante para nós. Até porque, quando a gente para pensar, aí falando também de estudos, a gente pegou um estudo recentemente da FGV, em parceria conosco, de necessidade habitacional nos próximos 10 anos, e ele dá números muito interessantes para a gente tratar esse problema. Nós temos hoje aproximadamente um déficit habitacional de 7,8 milhões de famílias. Isso não é pouco. E o mais alarmante ainda é que, nos próximos 10 anos, dado o perfil da nossa sociedade, né, que é uma sociedade ainda jovem, com crescimento, ainda temos mais 9 milhões de famílias para incrementar esse déficit. Ou seja, já temos 7 milhões e teremos mais 9 em 10 anos. Assim, é muita casa que precisa ser construída, né? A gente entende que a moradia, morar bem é um ponto fundamental na vida da pessoa. Você poder sair de uma habitação mais precária, talvez uma situação de favela, ir para uma casa melhor, um conjunto habitacional melhor, que entendeu que Minha Casa Minha Vida, com todos os problemas, vem conseguindo solucionar. Então, esse é um ponto que não temos como fugir, né? Nós temos 9 milhões de famílias que vão precisar de moradia nos próximos 10 anos, além das 7 milhões que já possuem hoje. Entendemos também, eu acredito que até o Ciro falou muito bem, há ajustes a serem feitos no programas e muitos acho que já foram sendo feitos. Um ponto importante até, essa questão, a gente entende que a faixa 1, talvez da maneira que foi feita, não foi a melhor escolha possível, tanto do ponto de vista econômico, porque se gastou muito dinheiro da OGU, não só dinheiro do FGTS, então se consumiu muito dinheiro fiscal, e o critério de doação, critério de escolha, muito baseado numa doação, não dá para o proprietário aquele centro de escolha, acho que todo mundo tem direito a saber escolher onde vai morar, né? Acho que isso é muito importante. E isso, no faixa 1,5, foi endereçado. Então, esse acho que é um ponto que foi um ajuste muito bem feito. O faixa 1,5 está morrendo hoje, até porque ele era insustentável do ponto de vista fiscal, acho que a gente não ia dar conta, mas o 1,5 conseguiu, já com um custo, um subsídio do governo muito menor, endereçar bem essa questão. A gente está com problemas agora, acho que o e-mail também está tendendo a desaparecer, muito em função aí dessas políticas que estão usando o FGTS para diversas outras coisas. A gente teve recentemente, em 2017, 40 bi do FGTS, que era um dinheiro que era para ser usado em habitação, sendo usado no saque das contas inativas, né? Então, uma medida que, quando a gente para pensar que 80% desse volume foi para pessoas com renda acima de 4 salários mínimos, pessoas que não necessariamente tinham problemas assim imediatos, né? Então acabou sendo uma decisão aí sendo tomada na hora que acabou fazendo com que comprometesse um pouco o longo prazo aí
do Minha Casa Minha Vida, porque é o que o Ciro bem comentou, os recursos do FGTS concorrem entre si, né? Quando você tira da habitação como necessidade social e uma pressão tão grande que a gente precisa por moradias, você acaba não conseguindo construir mais. Mas, de qualquer forma, acho que o Faixa 1,5 ele conseguiu endereçar bem esse problema de questão de propriedade, conseguiu dar para as pessoas endereçar, a pessoa pode escolher onde quer morar, ao menos. E acho que vale também um pouco aí uma visão de que o estudo aborda muito a questão das metrópoles, acho que é uma análise bem interessante, mas também tem as outras cidades do país, que acho que cidades menores, o programa consegue fazer com que a pessoa more mais perto do centro, né? Isso acho que também é outro ponto importante. Em metrópole fica mais difícil. Acho eu que há soluções que dão para ser discutidas em áreas centrais, acho que tem coisas que dá para tentar discutir, mas eu sempre vi, pelo menos no Ministério das Cidades, nos últimos 2 anos, seja com o Bruno, seja com o Alexandre, muita vontade de querer aprimorar esses pontos, até quando o Ciro foi conversar lá com a gente, tinha acabado de sair ali as 3 últimas portarias do Ministério, portarias que estavam indo um pouco nesse sentido, de tentar tornar conjuntos um pouco menores, um pouco mais sustentáveis. Então, acho que foi ocorrendo aí um trabalho no Ministério das Cidades, tanto na época do Bruno como do Alexandre, muito bom no sentido de tentar corrigir as eventuais falhas e a gente conseguir levar esse programa, que ele é vital assim, para o país. Assim, a gente fez, nesse mesmo estudo da GV, o que se empresta, o crédito, é o ponto de fato, é o grande gargalo desse setor habitacional. Hoje, mais ou menos, você tem uns 100 bi que está sendo contratado de crédito imobiliário por ano. Seria necessário, para suprir esse débito, que falou fosse 3 vezes maior. Ou seja, o que se faz pode parecer muito, mas ainda é muito pouco. E o país, do jeito que está, a gente precisa conseguir fazer com que o setor da construção cresça, que é o setor que pode gerar emprego e tirar o Brasil dessa situação. O mesmo estudo mostra que a gente tem um potencial de gerar até 7,5 milhões de empregos somente se for investido todo o valor e todo esse potencial for atendido. Então, e acho que a questão da habitação é muito importante. A gente tem que conseguir fazer isso consumindo o mínimo possível de recursos da União. Acho que, talvez, por esse ponto, que talvez o faixa 1,5, faixa 2, faixa 3, tem que racionalizar ao máximo o uso dos subsídios. Acho que até o Ministério, aí, antes logo dele deixar de existir das cidades, conseguiu endereçar isso bem. Acho que a gente está tentando trabalhar cada vez mais usando recursos do FGTS, menos recursos da União, porque não tem condição mais de ser usado isso. E o programa, para a gente, ele é muito importante, ele é vital, não só para o setor, para a economia, para a geração de empregos. E a gente está aberto também, como incorporadores, a sugestões, a melhorias, às vezes a formas de repensar algumas coisas que podem trazer o bem a todos. A gente também lembra que o programa tem uma verba destinada à infraestrutura, saneamento, verba essa que não vem sendo usada nos últimos anos, mas acho que poderia ser usada. A gente espera que seja usada, porque precisa ter infraestrutura também em torno. O programa acho que foi pensado um pouco com isso, né? Tanto que tem, quando você vê o orçamento do FGTS, tem uma parte de infraestrutura, uma parte de saneamento, só que ela não venha sendo usada, e acho que vale que ela seja usada e vale também que a prefeitura faça bem o papel. E eu acho que é importante, assim, às vezes morar longe de perto é um pouco relativo, às vezes longe de onde, nem sempre morar no centro é melhor que morar numa periferia. Aí é uma questão que eu acho que é um pouco relativo, mas depois que a pessoa escolhe onde ela quer morar. Isso eu defendo profundamente. Tem uma política que simplesmente você é jogado num lugar, realmente você não vai ter uma boa relação com sua casa. Então, por isso, talvez programas como Faixa 1 não funcionaram tão bem. Mas aí a gente entende aí que tem formas que a gente tem que resolver a questão da habitação, e entende que tem está aberto aí a ver melhores formas para isso. Muito obrigada pela colocação de todos. Eu vou fazer uma questão aqui geral, que eu acho que era interessante todos comentarem, o Ciro especialmente. Mas também, se vocês quiserem colocar, além dessa questão, outro comentário que apareceu na fala e quiser trazer um ponto específico da fala dos outros palestrantes, fiquem à vontade, tá bom? Bom, uma questão um pouco pensando que, se o estoque de moradias edificadas pelo programa já é significativo e configura o reforço de uma estrutura espacial segregada,
devemos pensar em políticas para esses territórios que mitiguem os danos ambientais e sociais causados? Ou seja, já é possível pensar em municípios ou outros atores investindo nesses empreendimentos do ponto de vista de servir melhor, de equipamentos públicos e de infraestrutura? É possível, ou o programa já está pensando nisso? Acho que esse é um ponto importante. E aí, um pouquinho focando também no papel do município frente a isso, porque, como disse o Ciro, o cidadão ele percebeu o que aconteceu com o custo de vida dele, ou com a qualidade de vida dele ao fazer a opção de ir para um empreendimento, mas sem muita consciência de todas essas externalidades, né? O município também, acho que vive a mesma situação do beneficiário em alguma medida. Então, qual que é a possibilidade de ajustes aí, né? Quais são as possibilidades de ajuste desses territórios, deles conquistarem, vamos dizer, melhores serviços, conquistarem uma melhor qualidade de vida, dado que o empreendimento já está lá mesmo, né? Eu acho que esse é um ponto. E aí, Ciro, eu queria que você trouxesse do estudo, que eu achei interessante, a questões de comparação com o cenário internacional. Né? Se a gente pegar lá o México, a gente vê que, eventualmente, tem empreendimentos que foram até abandonados pela população. Enfim, você vê esse risco aqui no Brasil, nesse programa? Queria os seus comentários e da mesa também. Bom, a gente já tinha combinado aqui com a Paula, que eu já tinha falado muito, então ia falar menos. Mas, claro que eu nunca vou conseguir me controlar, enfim. Aqui, eu acho que, mais uma vez, convidar todo mundo agora, a gente vai abrir o relatório e tal, a dar uma olhada. Ele é realmente... a gente pega desde como eu falei, a gente começa com a parte institucional, a gente põe todos os números do programa, aqui a gente pôs uma partinha, a gente faz um detalhamento de todos os números dele, que é algo realmente impressionante, como toda a mesa comentou. Em seguida, a gente vê essa coisa da infraestrutura, no capítulo seguinte, aí que a gente mostra esse impacto numa forma não tão desejável de crescimento urbano. Finalmente, a gente olha os empreendimentos ali, como mostraram naqueles mapas. A gente tem esses dois estudos de caso que trazem coisas muito interessantes. Quer dizer, por exemplo, quando você vai olhar sem ir ao empreendimento, né, e aqui está a professora Tânia Fischer, que foi em muitos empreendimentos na Bahia, mas quando você vai, você olha de fora e fala, tem escolas, né, na Grande São Paulo, tem escola num raio razoável de 2 quilômetros. Daí você vai lá para Guararema, claro, tem escola, mas não tem vaga. Né? Então, eu tenho que me deslocar cheio de criança sem ir na escola. Né? Então, essas coisas também, quer dizer, a gente falou muito de saneamento e tal, mas também chega na escola, parece que tem, mas não tem, né? Enfim. Queria fazer uma coisa que é também agradecer muito a equipe, a maioria está aqui, Marta e o Fred estão falando, mas tem a Cláudia, que também já foi citada, mas tem também a maioria do resto da equipe também está aqui, e alguns que não estão, que foi realmente trabalharam muito além das horas combinadas para gerar isso aqui. Então, eu não tinha feito ainda esse agradecimento público. Acho que a equipe merece, e até para fazer esse seminário também se puxaram bastante aqui. Então, realmente, um agradecimento de coração para a equipe, sem a qual não teria como fazer. E, fechando, queria fazer perguntas também para animar as pessoas. Para o Edu, eu queria que ele falasse um pouco mais do que ele falou no finalzinho, né? E já vou responder a pergunta principal da Paula diretamente a mim, né? Fazendo um pouco mais, quer dizer, ele pegou um ponto, não tem tempo de pegar tantos, que é o aluguel social, né? Então, aproveitando que é o economista, né? Então, falar um pouco mais, talvez, que existem alternativas, né?
Assim, a gente tem esse... É um ponto muito importante, quer dizer, a gente tem essa... agarro ao patrimônio, né? Um país patrimonialista, né? Como Faoro dizia. E por que não, né, a solução do aluguel? Né? Quer dizer, a gente está todo mundo discutindo, né, mobilidade como serviço, né? Isso está no tema, e por que não habitação como serviço também? Né? Porque esse apego patrimonial, mas, no fundo, o que você precisa é do serviço. Né? Então, acho que o Edu pode falar coisas importantes disso. E daí, já respondendo a questão da Paula, de fato, quer dizer, o programa mexicano é assustador, né? Mas ali tem um caso, não sei se tem mais de um, mas eu conheço um, que eles fizeram 13 mil unidades. Né? Então, ali, reforçando o ponto da Luciana, de fato, quer dizer, não tem como, não tem como dar certo. Né? 13 mil unidades é maior do que a maioria das cidades, a grande maioria das cidades brasileiras. Agora, tem aqui Colômbia e Chile, que tem programas semelhantes, não dá para dizer se é melhor ou pior, mas eles têm programas menores que tentam, de fato, puxar as pessoas mais para o centro. Eles nunca conseguiram dar escala. Quer dizer, a gente quer uma escala pequena de unidade, mas a gente tem um monte de gente para servir. Né? Tem 8 milhões de déficit. Né? Mas as pessoas estão experimentando, acho que a gente deveria começar a experimentar também. Né? Então, para te responder em relação a isso. Se eu acho que a gente pode acontecer o que aconteceu no México, acho possível em alguns casos, mas acho que seria mais exceção. No México, assim, o volume de abandonos é violento. Assim, eles ainda não têm uma contabilidade, mas tem gente dizendo que é, no mínimo, 10% de abandono. Eu não acho que isso vai acontecer aqui de jeito nenhum. Né? O risco que já está acontecendo, e não tem só a ver com a habitação, tem a ver com o nosso problema de segurança pública, é que as milícias estão dominando diversos conjuntos. Né? Então, a gente está replicando Cidade de Deus a valer. Né? Seguindo aqui com as provocações para os outros participantes, né? Com a Lu, eu queria... tem uma coisa muito interessante. Teve gente que fez muito bem. Né? No fundo, quando a gente pegou 2 casos, a gente acreditava que o de Diadema era um caso que tinha ido muito bem. Né? A gente tem mania de estudar os casos que vão mal. A gente devia estudar muito mais os casos que vão bem, né? Porque para aprender com eles. Se dentro do mesmo... Quer dizer, repetindo o que a Lu falou, que é muito interessante. Se dentro do mesmo programa alguns fizeram muito bem e não precisaram de nenhuma outra regra, por que eles fizeram bem? Vamos aprender com eles também. Né? Então, eu queria ver se a Lu também pegaria esse ponto também. E aí, falando da questão federativa, ela falou de várias coisas, mas tem uma coisa no capítulo institucional do trabalho que a gente vê. Esse é um programa, ao contrário do mexicano, talvez seja o único dos 3, agora não tenho certeza absoluta, dos outros 3 países que a gente olhou, que o município, se quiser e puder entrar, ele tem total liberdade. Ou seja, aqui tem um espaço, institucionalmente, é muito fácil o município entrar. Não é qualquer país que fez isso, não. Né? A dificuldade disso é que a maioria não pode. Mas é muito interessante você ter aberto esse espaço. Né? Acho que isso era legal também a gente falar. E para o Renato, uma provocaçãozinha. Quer dizer, você falou do déficit habitacional verdadeiro, mas a gente sabe que a gente produziu 5 milhões de unidades, né? O nosso dado é 4,5, porque a gente parou em 16. Né? Foi bem mais lento depois dos outros anos, mas não tocou no déficit habitacional. Né? O déficit habitacional permanece flat desde 2010, não obstante a gente tenha produzido um volume assustador de unidades. Né? Então, eu queria que o Renato refletisse um pouco se a gente está conseguindo atacar esse déficit ou não com esse programa. Obrigado.
Eu? Bom, tá funcionando? Opa, desculpe. Bom, sobre o aluguel, né? Quer dizer, o Brasil é um país patrimonialista e eu não sei se é mal de brasileiro ou de ser humano, ou enfim, mas tirando os economistas, as pessoas não têm noção do que é custo de oportunidade, né? Então, quem nunca ouviu a expressão de que aluguel é jogar dinheiro fora? Todos ouviram já isso, né? Eu não vou perguntar quem acredita nisso, porque aí eu vou ficar chateado. E eu também não vou ficar aqui explicando, que eu não quero que vocês briguem comigo, eu não quero causar polêmica, mas aluguel não é jogar dinheiro fora, tá? Só se for muito caro o aluguel, claro, mas aí é da escolha de qualquer um. O aluguel não, ele não é tão bem visto no país, né? Tem essa geração mais nova, classe média alta, que hoje está preferindo, enfim, mas acho que é muito peculiar. Quando você vai para o Brasilzão mesmo, realmente as pessoas têm o sonho da casa própria. A casa própria tem muitas vantagens, né? Você ter um ativo de valor elevado, isso tem seus benefícios. Você pode ter melhor acesso a crédito, o senso de propriedade faz com que as pessoas cuidem melhor do imóvel, do bairro. Então, ter o imóvel ele tem, enfim, tem lá suas vantagens. Mas ele tem desvantagens também. A literatura, por exemplo, ela não é unânime quanto a isso, mas tem muitos estudos que encontram uma maior dificuldade no mercado de trabalho quando essa taxa de propriedade, né, é muito elevada. As pessoas, quando são donas do seu próprio imóvel, elas ficam mais presas àquele lugar, então é mais difícil você encontrar bons empregos. Então, enfim, Bom, e aí tem uma outra questão, quer dizer, quando você é dono do seu próprio imóvel, você, do ponto de vista de finanças, né, você está com uma concentração muito alta do seu patrimônio num único ativo. Isso também não é o recomendado. A gente sempre escuta que a gente está falando começou com músicas e agora várias sabedoria popular, né? Mas a gente sempre escuta que não é bom colocar todos os ovos na mesma cesta. É isso. Então, enfim, agora, aí o ideal seria, então, a gente ter um mercado de fundo imobiliário, enfim, mas eu não vou viajar aqui, senão o Ciro briga comigo. O ponto aqui é aluguel social, né? É possível, né? Você tem programas em outros países em que o Estado reconhece, olha, a família tem que gastar 30% da sua renda com moradia, o que exceder disso, ela recebe um voucher e, com base nesse voucher, ela vai morar em outros lugares e, muitas vezes, bairros muito melhores do que aquela família se originou. Como qualquer política pública tem sua dificuldade de desenho, de focalização, de implementação, claro, mas é um caminho, né? Às vezes, principalmente para as famílias de menor renda, é muito difícil você fazer qualquer política com elas. Se o Minha Casa Minha Vida aqui, e aí a verdade seja dita, do ponto de vista de implementação, é um case a ser estudado no mundo todo, porque é um programa gigantesco, numa indústria complicada. A indústria da incorporação imobiliária, ela tem um que ainda, principalmente no Brasil, de ser artesanal, né? Mas você conseguiu, num curto espaço de tempo, produzir números impressionantes. Então, a implementação é algo que a gente tem que se orgulhar. Mas se a gente conseguiu isso para construir, então a gente consegue para várias outras coisas. E, aliás, esse é o mérito dos últimos governos, né? Verdade seja dita, programas muito grandes que foram muito bem implementados. O Bolsa Família sempre é citado, mas o Minha Casa Minha Vida, eu acho que também tá nesse rol. Então é possível fazer. A gente precisa ter criatividade, aceitar, abrir mão, quebrar alguns dogmas, né? E principalmente experimentar. Eu vou aqui puxar a sardinha para o CEPESP. Mas o Brasil também não tem a cultura, não tem o costume de fazer a política pública aos poucos, por questões políticas, enfim, principalmente, mas a receita quando a gente vai experimentar se um remédio funciona bem, você não pega o remédio e dá para 5 milhões de famílias, né? E aí, vamos ver se as pessoas morrem ou se elas se curam. Você pega, você faz os testes, você vai pegar o grupo primeiro em ratos, né? Aí, se os ratinhos sobreviveram, aí a gente vai para os testes controlados, sempre com grupo controle, grupo tratamento, enfim.
Na Ásia, na África, em outros países da América Latina, isso é feito. No Brasil é muito raro se fazer isso. Então, pode-se fazer. Você tem aqui na FGV vários centros que se especializam em fazer isso, e outros, enfim, no Brasil, que poderiam fazer esse acompanhamento. Então, a política pública ela ser desenhada com a devida calma, com teste, com segurança, para que o uso dos recursos seja melhor feito. Agora, tem que aliar isso à necessidade política e necessidade social, né? Nós temos ainda milhões de pessoas que não moram bem, e a gente precisa resolver isso. Por isso que mais de uma solução muitas vezes pode ajudar. Você tem o Minha Casa Minha Vida, mas você pode ter outros caminhos para outros públicos e para outras cidades nas quais o Minha Casa Minha Vida não foi suficiente. Bom, ótimas provocações. Antes de responder ao Ciro, eu queria voltar num ponto que eu acabei não tocando na fala, que é a questão da valorização imobiliária ocorrida desde 2008, 2007, 2008, com as primeiras medidas que a gente teve para a implementação para o nosso boom imobiliário, que aconteceu antes do Minha Casa Minha Vida, né? Que foi a partir de 2004, mais ou menos, com as medidas para o mercado de patrimônio de afetação, com a lei do incontroverso, enfim, entre outras medidas. Essa, agora, a última, da lei do distrato, vai ser uma medida que vai impulsionar, né, provavelmente, as novas contratações, mas isso gera uma questão absolutamente relevante para a gente pensar o desenvolvimento das cidades, né? Eu tenho um quadrinho aqui, Eduardo, da variação do índice FIPE-ZAP, a variação média do preço de venda dos imóveis em relação ao Índice Nacional de Custos da Construção. Só em São Paulo, de 2008, de janeiro de 2008 a abril de 2016, a variação do FIPE-ZAP foi 226%, enquanto a INCC foi 88%. Né? Então, o preço dos imóveis subiu muito além do valor da inflação, o que indica, em alguma parte dessa conta, tem um olhar especulativo sobre esse ativo que é a terra. Né? Você tem um ativo, a gente pode olhar a terra assim, né, do ponto de vista no desenho da produção. Esse ativo que é a terra, ele valorizou muito mais do que a inflação, e isso tem um impacto brutal no desenho das políticas públicas. Né? Quem que a gente está subsidiando no desenho do Minha Casa Minha Vida, de fato? É o proprietário de terra, né? Ou é a família, ou é a construção? Qual que é esse desenho? Esse subsídio, ao fim e ao cabo, vai para onde? Então, uma política de controle de preços, uma política de controle dessa variação é absolutamente importante. Né? O município tem quais instrumentos? Tem instrumentos urbanísticos, tem instrumentos tributários que podem ser utilizados e que a gente já viu desde o Estatuto da Cidade problemas sérios neles, mas ainda é o que nós temos. Nós temos as zonas especiais de interesse social, né? E temos o PEUC, que é um planejamento, parcelamento, edificação e utilização compulsória. São instrumentos que eles são, podemos dizer, frágeis em si, mas eles, aplicados conjuntamente, conseguem, na verdade, dar mais terras para o mercado, né? Não exatamente para uma função social, etc., mas eles conseguem minimamente atuar no sentido de fazer com que essas terras ou esses prédios fechados, inclusive para alocação social, isso é fundamental, né? Porque também o preço da terra impacta nesse desenho da política, jogar isso para dentro do mercado, tentando minimizar esse custo. Né? Ciro, o que eles fizeram certo? O que eles fizeram certo? Como eles fizeram certo? Qual que é a mágica de alguns conjuntos terem funcionado melhor ou não? Né? Todo um trabalho, uma articulação, do meu ponto de vista, do que eu pude ver, pesquisando, estudando, uma articulação brutal com programas de assistência social, né? Com um trabalho técnico-social, que é fundamental para a questão de habitação, desenho, projeto. Né? Arquitetura não é um item de luxo que eu tenho quando eu posso ter ou não. Né? Um bom desenho ele é fundamental para que a gente consiga inserir essas famílias e dar economicidade, dar qualidade no espaço. Né? E a questão da escala, não tem jeito.
né? A questão da escala ela é fundamental para a gente trabalhar isso. O desafio do formulador de política é como construir na escala que o nosso déficit habitacional precisa, com a qualidade que a população precisa para o desenvolvimento das famílias. Então, esse é um desafio que, na verdade, é o que a gente tem que almejar, né? Porque também só os programas piloto a gente não consegue dar conta, né? Bom, indo nas perguntas do Ciro, primeiro, assim, sobre a locação social, acho que é uma coisa interessante, acho que é sim pode ser sim uma saída. A gente até alguns associados nossos até chegaram a estudar o sistema mais profundamente, até mesmo com a Caixa, a prefeitura, mas faltou aí alguns ajustes finais para fechar a conta, mas acho que é uma solução. Sobre a questão do déficit, de fato, se você for colocar o déficit nos últimos anos, ele até aumentou um pouco, se você olhar ele total. Mas é interessante notar que, pela metodologia do déficit, ele tem 4 componentes. Um deles é o ônus excessivo de aluguel, que esse foi o principal, o ônus de renda, desculpa, que esse foi a principal coisa que aumentou ao longo dos últimos anos. Ou seja, quer dizer que quando a renda da pessoa acaba sendo muito alta pelo que ela está pagando para a moradia. Então, nesse caso, esse foi o principal componente do crescimento do déficit nos últimos anos. As outras questões de habitação precária e os demais itens, houve até uma redução. Então, de certa forma, o Minha Casa Minha Vida conseguiu, sim, atenuar a questão do déficit habitacional. O problema é que eu acho que faltou, talvez, dada a pressão por novas moradias ser tão grande, precisaria, talvez, conseguido ter mais funding, mais crédito para construir mais. Que aí a gente esbarra um pouco nas limitações de funding, que é o grande ponto do setor. O ideal talvez até ter conseguido crescer mais, claro que de uma forma também sustentável com os municípios, mas a gente precisaria ter construído mais, e até um reflexo disso está nessa variação de preço que ela mostrou. O fato de ter crescido tanto assim os empreendimentos de 2004, considerando até hoje, mostra que talvez está tendo falta um pouco na oferta e demanda, de fato. Está faltando um pouco, as pessoas talvez pudessem estar comprando mais moradias do que estão comprando, né? Então, acho que esse é um ponto que o mercado mesmo mostrando que, de fato, a gente precisaria ter construído um pouco mais. Mas aí esbarra nessas questões de funding, acho que também conseguia aí ter a estrutura no entorno suficiente. E, basicamente, acho que é isso, né? Acho que o déficit, o Minha Casa Minha Vida conseguiu, sim, dentro do possível, combater o déficit, mas é uma questão aí de que a gente tem que conseguir construir mais, e essa questão aí na metodologia, tem muitas pessoas que olham para o déficit também sem essa questão do ônus excessivo, que aí pode ser uma metodologia alternativa e que mostra uma redução nessa linha. Obrigada. Eu acho que foi muito importante ouvir todos vocês, porque a gente aborda diferentes questões sobre como é possível aprimorar o programa. Acho que a gente tem aqui uma visão bastante de reconhecimento que o programa tem uma dimensão, um impacto muito grande, e que, na verdade, o caminho futuro desse programa seriam ajustes nada simples, né? Acho que ajustes que esbarram aí, como vocês comentaram, em questões de mais financiamento, de um olhar mais atento aí, como o Ciro traz, para quais experiências deram certo. Eu acho que a Luciana aponta que o dá mais certo quando você tem um trabalho social bastante intenso, que faz com que essa população permaneça ali, né? Permaneça com condições. E também acho que a gente viu que os municípios podem ter um papel um pouquinho mais incisivo, a depender também de questões financeiras, né? Porque eu acho que da própria experiência da Fundação TID Setúbal, onde o Ciro é parceiro com a gente lá no Jardim La Pena do Plano de Bairro, a gente vê que a chegada de novos equipamentos ela é muito lenta, né? Ela é muito lenta.
aumenta e muitas vezes ela não é também muito bem planejada, né? Então acho que tem o desafio também de ofertar mais serviços nesses territórios e, para além disso, acho que tem o desafio de ofertar serviços de qualidade, né? Não é só suficiente a oferta do serviço, né? Senão, como acho que também traz o Ciro aqui, a gente vai ter populações que as gerações futuras talvez tenham uma qualidade de vida, oportunidades piores do que os seus pais e as gerações anteriores. Então, acho que o aspecto fundamental para mim que fica dessa discussão é que esses outros aspectos, para além da casa, para além da moradia, precisam ser bastante cuidados, bastante endereçados pelos próximos gestores. Então, queria agradecer muito a presença de todos.